Olá galera, esse aqui é o Scarlett Guimarães. Esse aqui é mais um vídeo sobre como funciona o au pair na Holanda. Se você não sabe o que é au pair, é um programa de intercâmbio que você vai morar em outro país, cuida de crianças, estuda o idioma e mora com uma host family, uma família que te hospeda. Se você quiser saber mais sobre o assunto, tem vários vídeos aqui no canal. No caso, hoje a gente vai dar continuidade de como é que é au pair na Holanda, na Europa. E, no caso, vamos falar sobre a entrevista com a agência, a tão temida entrevista com a agência. Inicialmente, aqui na Holanda, é mais comum que você primeiro ache uma host family e depois você entre em contato com uma agência, você tenha uma agência. Diferente do programa de au pair nos Estados Unidos, no qual você entra numa agência e através dessa agência você encontra a host family. Nesse caso, aqui na Holanda, você entra num site como o Au Pair World, é o mais famoso no mundo de au pair, e você encontra uma família, e com essa família que você encontrar, ela vai ter uma agência, ela vai escolher uma agência, e você vai entrar na agência dessa família. Então vamos dizer que quando você vai pra entrevista com a agência, já tá meio que certo, porque você já tem a host family, eles já te querem, então esse processo com a agência... Eu tive que virar a câmera porque deu ruim no celular. Como eu tava dizendo, então, se você vai pra entrevista com a agência, depois de você já ter sua host family, é meio que certo. Tipo, já deu, já tá certo, sabe? Não é aquela coisa tão bizarra que eles estão super te avaliando, te analisando. Normalmente a entrevista é feita pelo Skype. Ela dura de 1 hora a 2 horas. A minha durou 55 minutos, se eu não me engano. Mas tem meninas que eu conheço que durou 2 horas. Vai depender muito de como é que você responde as perguntas, do que ela vai puxar das suas perguntas. Mas na maioria das vezes, a maioria das agências, ela vai seguir o application, né? A ficha de inscrição que você preencheu na agência. Então, eles vão pegar aquilo, às vezes eles seguem na mesma ordem que você escreveu, pra te perguntar, pra tirar as dúvidas de suas respostas, pra ver se você é coerente com o que você escreveu. A minha agência, ela foi a Au Pair International, e eu senti muito que ela fez as perguntas clássicas como porque você quer ser uma au pair, quais as suas experiências, por que a Europa, por que a Holanda, por que na pandemia. Então teve muitas perguntas clássicas. Eu vou deixar aqui embaixo as perguntas do application. Então vai ter uma lista aqui pra você dar uma olhada nessas perguntas. Mais uma dica é você, quando você for fazer a entrevista, ela é pelo Skype. Você pode botar a janelinha do Skype aqui e o arquivo com a application que você respondeu aqui. Então, assim, qualquer dúvida, você dá uma olhadinha. É uma dica que eu dou, assim, que você pode fazer na entrevista. Mas seja coerente, sabe? E não bote uma coisa e na hora de falar você diga outra coisa. Uma das perguntas que eu considero muito importante na entrevista com a agência, que eu acho a mais importante, pelo menos aqui na Holanda, são os seus planos quando você voltar. Por que essa pergunta é tão importante? Aqui na Holanda é um pouco mais fácil de ficar do que em outros países, como Estados Unidos, como o Canadá, no sentido de você ter o Partner Visa. Esse visto é um visto de namoro que você pode ficar na Holanda. Então você não precisa casar, nada assim. Nesse caso, a Holanda é mais fácil. Então isso daí faz com que muitas meninas acabem não voltando. E o que acontece quando as meninas não voltam? O governo da Holanda, pra manter isso mais maneirado, faz com que a agência pague uma multa. Então a agência, ela quer muito saber quais são os planos pro futuro. Eles têm que ser concretos, pra você não ficar tipo, não sei o que eu vou fazer, pra ter chance de você ficar aqui, ilegal ou de outra forma. Então é uma pergunta que eu vejo que eles puxam bastante, e se você não responder concreto, eles vão ficar te perguntando coisinha nessa pergunta. Então tenha essa daí bem respondida. Outra coisa também que acontece na entrevista é que ela é mais uma conversa. Então você pode ter dúvidas e pode levar para essa entrevista suas dúvidas. Eu, por exemplo, tinha dúvidas sobre a questão do curso de idioma. Se a família deveria ou não pagar, se era obrigatório. Eu já tinha conversado com a minha família, mas eu queria ter uma segurança, uma coisa extra. Então eu perguntei para a entrevistadora sobre isso. E ela me falou que eles são fortemente recomendados, mas não são obrigados. Então ela foi lá no perfil deles, ela abriu a ficha de inscrição deles e viu o que eles responderam lá. No caso, eles tinham colocado que sim, que eles pagariam. Então, assim, essas dúvidas que você tem sobre o programa, sobre a Holanda, tudo isso você pode levar nessa entrevista e perguntar pra eles. Então, assim, é uma coisa mais leve, é uma conversa mais... Quer dizer, é mais uma conversa. Não é uma coisa tão entrevista de emprego séria. E você pode levar suas dúvidas. Eu acho que também uma coisa que eu vejo de diferença é que aqui na Holanda, as meninas costumam vir
Quando eu falo meninas, gente, é porque eu nunca vi nenhuma brasileira que tenha vindo pra cá, brasileiro, desculpa, e seja au pair homem. Eu ouvi histórias, mas eu nunca vi. Eu conheci até um au pair, que é italiano, mas assim, no geral, são meninas. As meninas que costumam vir pra cá, elas costumam já ter um inglês um pouco melhor. Muitas das meninas que vêm fazer o au pair aqui na Holanda, elas já fizeram nos Estados Unidos. Brasileiras, pelo menos. Eu acho que nos Estados Unidos, muita gente vai pra aprimorar o inglês, pra melhorar o inglês. E eu acho que aqui a galera vem já com o inglês melhor, vem mais pra viajar. É uma vibe um pouquinho diferente. Então acho que talvez por isso a entrevista com a agência seja mais tranquila. Ela também vai te dar dicas na hora da entrevista. Por exemplo, a minha me falou muito sobre a questão cultural da gente, das pessoas da América do Sul. Que nós temos uma coisa de ser mais, não delicado, mas nós não somos tão diretos. A gente não fala o que a gente pensa. E aqui na Holanda é exatamente o oposto. Eles falam o que vem na cabeça. Eles vão ser sinceros com você. Eles vão ser diretos. Não vai ter esse rodeio que a gente tem pra falar alguma coisa. E ela me falou isso na entrevista. Ela me falou pra eu não ficar chateada se isso acontecer. Porque é uma coisa normal. Ela falou pra eu não ficar chateada se acontecer, porque é cultural deles, é diferente pra gente. Então durante a entrevista, ela foi me dando dicas. Por exemplo, eu lembro que eu falei alguma coisa de atividade que eu gostava de fazer com criança. E ela foi me ensinar, dança também é muito maneira de fazer, porque você prende a atenção deles. Então, assim, ela foi, durante a conversa, foi me dando dicas, ajudas e tal. A minha agência, eu não sei se eu falei, não lembro agora, foi a Au Pair International. E eu fiz com a Júlia entrevista e foi muito tranquilo. Se você vai ter entrevista em breve e tá lá o Au Pair International e tá dizendo que é com a Júlia, vai com fé que ela é muito maneira, é muito tranquila. Se o seu inglês não for tão bom, ela também vai ter paciência, vai esperar você falar e tal. Tinha hora que eu cheguei, não tava entendendo nada, mas tava entendendo. Mas pelo jeito ela estava entendendo. No final da entrevista, teoricamente, eles te mandam o resultado depois. Mas eu acho assim, eu nunca vi ninguém ser reprovado na entrevista da agência. Então, as chances são muito baixas. Mas eles te mandam um e-mail de confirmação, acho que 2, 3 dias depois. E você vai poder seguir os próximos steps. Enfim, galera, essas foram minhas dicas da entrevista do Au Pair na Holanda. Eu pretendo fazer o próximo vídeo de como é que é no consulado, como é que funciona o consulado da Holanda, como é que funciona tirar o visto. Se vocês tiverem interesse, me falem. Então, assim, eu fiquei um tempinho sem falar aqui, sem gravar sobre o Au Pair, mas eu continuo super recomendando o programa. Eu tava tentando viver o verão, uma coisa que eu tenho a dizer, tipo, vim pra Europa no verão é incrível. Foi muito foda, foi muito incrível, eu vivi um sonho. E agora, né, dá pra ver pela minha roupa que está chegando o inverno. Estamos bem pertinho do inverno, então eu vou voltar aqui pro canal, porque no inverno eu fico mais dentro de casa, não vou ficar saindo todo dia. Mas, assim, eu super recomendo o programa de Au Pair, gente, tá sendo uma experiência incrível pra mim. Se eu pudesse dar um conselho pra alguém, eu diria, vem, bota coragem, pega tua mala e se joga, que tá sendo incrível. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a entrevista, sobre alguma coisa do processo, pode comentar aqui, pode mandar mensagem lá no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo.